Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa nova aula, aula 10, a segunda parte de vetores, tá? Nessa aula aqui nós vamos aprender um pouco mais, de modo mais fácil, de como trabalhar algebricamente com vetores, porque veja que em muitas situações físicas nem sempre a gente vai conseguir desenhar e fazer todas aquelas operações que nós vimos na última aula, tá? Uma aplicação disso é o famoso relógio de sol, tá? Então, veja que o ponteiro aqui no relógio de sol, ele vai caminhando, e a ideia é como que nós conseguimos, então, indicar as coordenadas cartesianas desse vetor e, a partir disso, conseguir trabalhar, tá? Então, vocês vão ver que é um modo bem mais fácil do que desenhar numa folha de papel quadriculado, enfim, tá? Então, isso daqui vai demandar dependendo da situação, tá? Bom, o que nós vamos usar de vetores vai seguir bastante da geometria euclidiana, tá? E aí nós temos, principalmente aqui, o teorema, é, um dos elementos chaves, né, é a relação de Pitágoras de um triângulo retângulo, né? Então, isso daqui vocês lembram lá da matemática. Nós temos um triângulo retângulo aqui que tem 90 graus, esses dois lados aqui são os catetos, tá? E esse maior lado aqui do triângulo é a hipotenusa. Então, o teorema fala simplesmente que esse tamanho ao quadrado é igual à soma dos quadrados de B e C, tá? E aí veja que então nós vamos aplicar esse princípio para vetores, porque lembra que o vetor também tem um comprimento, além de uma direção e sentido, então essas regras da geometria euclidiana vão servir aqui, tá? Bom, aí qual que é o princípio? Então nós vamos pegar um vetor qualquer, tá? Primeiro vamos tratar em duas dimensões. Vamos pegar um vetor qualquer no espaço. Aí nós colocamos ele, então, o começo dele no início, na origem, tá? E desenhamos o vetor aqui, tá? Aí a ideia aqui é o seguinte: nós vamos decompor esse vetor em dois vetores chamados ortogonais. O que significa ortogonais? Que fazem 90 graus entre si. Na álgebra linear, nós chamamos isso daqui de uma base, tá? Então, vamos ter um vetor aqui na direção x e um vetor na direção y, de tal forma que se eu somar essas duas componentes, eu vou ter o vetor v, tá? Aí, veja, vocês vão ver que fazendo essas decomposições é bem mais fácil fazer algebricamente a soma, a subtração e trabalhar com vetores, tá bom? E aí o detalhe é como que eu descubro, então, essa componente x do vetor v e a componente y do vetor v. Sabendo, então, que ele vai ter um módulo, né, um tamanho aqui v, e ele faz um ângulo θ aqui com o eixo x. A ideia é o seguinte, novamente, usando a trigonometria, né, básica, e esse daqui, eu vou fechar um triângulo retângulo aqui, né? Então é como se eu pegasse esse vetor, deslocasse ele para cá e fechasse um triângulo retângulo. Então lembre-se que esse daqui ele vai ser um cateto adjacente ao ângulo, né? Lembra? Então o cateto adjacente, né? O Vx, o tamanho dele, agora eu quero saber somente o módulo, porque eu já sei a direção e o sentido dele. O tamanho de Vx vai ser o tamanho do vetor v vezes o cosseno do ângulo θ. Fazendo o mesmo, né? Esse aqui vai ser o cateto oposto. Então eu consigo calcular ele, o VY é igual ao tamanho do vetor, né? O módulo V vezes o seno do ângulo θ. Então, essas duas relações aqui são importantes porque é a partir delas que nós conseguimos então decompor o vetor em diferentes direções, né? Na x e na y. Se eu quiser saber o tamanho desse vetor V, aí eu uso aquele princípio lá de Pitágoras fazendo o quadrado dos catetos, que vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Esse aqui, então, é a mesma relação anterior para um triângulo retângulo. Se eu quiser saber o ângulo, então aqui também eu faço a tangente de θ. Lembra que a tangente é o seno, o cateto oposto, sobre o adjacente, então vai ser Vy sobre Vx. Essas quatro relações aqui são muito importantes, elas vêm da geometria básica, tá? Mas nós vamos aplicar ela agora para vetores, tá? Então elas vão seguir a mesma linha, só que lembre-se que aqui na física a gente vai dar unidades, grandezas para esses vetores. Ele pode ser uma velocidade, uma aceleração e coisas assim, tá?
E aí, isso daqui também dá certo, tanto em duas dimensões quanto em três, tá? A gente não vai investigar aqui, mas no ensino superior, quem quiser debandar para essas áreas vai entender que nós vivemos no mundo em três dimensões, então nós conseguimos então representar um vetor tridimensional com três componentes, x, y e um terceiro eixo z, tá? Bom, aí outra coisa que vai facilitar aqui é representar esses vetores, essas componentes x e y, na forma de componentes de vetores unitários. Por que é vetor unitário? Porque ele vai ter um módulo igual a 1, tá? Então, lembra lá da nossa última aula que nós vimos como multiplicar um vetor por um escalar. A ideia é a mesma, só que agora esse vetorzinho aqui, a gente chama de versor i e j, o modo deles é 1. Então é como se eu estivesse multiplicando um número por esse vetor unitário, tá? Então o i, ele é sempre denotado com a direção x e o j vai ser com a direção y, tá? Nós não vamos trabalhar com três dimensões, senão teria um outro aqui k, tá? E qual que é a ideia então? Esses vetores Vx e Vy, eles vão ser então uma componente escalar multiplicado pelo vetor unitário. Então, qual que é interessante aqui? Que agora eu vou representar, igual está mostrando aqui embaixo, eu vou representar agora algebricamente um vetor V como componentes do vetor I e J, referentes à direção x e y, só que agora eles vão estar multiplicados por um número escalar. Tá? Então, essa forma de eu expressar essa equação aqui de baixo, vocês vão ver que é bem mais fácil de trabalhar algebricamente com vetores. Tá? Então, por exemplo, eu falei na questão de multiplicação de vetores na última aula, mas nós só vimos a multiplicação por um escalar, por um número, entre um vetor e um número. Usando essa descrição matemática de versores, vetores unitários, nós vamos conseguir agora fazer a multiplicação entre dois vetores. Um tipo de multiplicação é a multiplicação escalar, porque essa multiplicação escalar a gente denota por um ponto mesmo. Agora eu vou multiplicar dois vetores, né? Não é um número e um vetor, mas são dois vetores. Isso daqui a gente vai usar bastante na definição de trabalho. Ele é chamado de escalar porque o resultado dele é um número, não é um vetor. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho o vetor A, representado aqui, né? Eu tenho o vetor B, eu quero multiplicar eles de forma escalar. A multiplicação deles, escalar, então é um ponto, é simplesmente a multiplicação de cada componente. Então eu vou somar a multiplicação de a componente x do vetor A vezes a componente x do vetor B e somar com a mesma multiplicação na direção y. Tá? Então isso daqui é a multiplicação escalar. Ou eu, em alguns casos, eu posso fazer melhor ainda, é multiplicar o módulo, né, a magnitude desse vetor inteiro, tá? Vezes o cosseno do ângulo θ entre eles, tá? Então, esses dois aqui são duas definições muito importantes, principalmente essa de baixo, que nós vamos retomar ela quando analisarmos o trabalho, tá bom? Só que tem outro tipo de multiplicação que é chamada de vetorial. Então, multiplicação vetorial nós denotamos por um x. Qual que é a diferença? Ela não vai me dar um número, ela vai me dar um outro vetor. Então, eu vou ter como resultado um outro vetor aqui, tá? Aqui é um pouco mais complexo, porque envolve determinantes, nós não vamos trabalhar com isso nesse momento, tá? O que é importante aqui, o que eu chamo a atenção de vocês, é que o resultado dessa conta, né, a multiplicação vetorial do vetor A com o vetor B, ele vai me dar um vetor, um terceiro vetor, né? E o módulo desse terceiro vetor é igual está representado ali, é como se eu pegasse o módulo do vetor A vezes B e multiplicar pelo seno do ângulo entre eles. Lembra, no escalar nós tínhamos um cosseno, aqui nós vamos entrar com seno, tá? E o que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é que nós vamos trabalhar com a chamada regra da mão direita. Então, é como se eu varresse, né? Pegasse minha mão e os meus dedos varressem na direção do A para a direção do vetor B, onde meu polegar apontar vai ser a direção do terceiro vetor, do resultado, tá? Isso daqui nós não vamos ver muito aprofundado agora, tá? Eu só peço para vocês terem conhecimento disso, mas nós vamos voltar com isso no segundo e no terceiro ano, quando falarmos de rotações e de campo magnético,
tá? Mas por hora fica por informação de vocês. E aí é só entender algumas nomenclaturas, ó, porque algumas vezes esse terceiro vetor ele vai ter denotado como um círculo com uma bolinha no centro. Isso daqui quer dizer que o terceiro vetor está saindo do plano da página. Então imagina uma setinha saindo da tela do computador de vocês. Essa é a direção dessa bolinha aqui. Quando ela tiver um xizinho no meio, quer dizer que o vetor está entrando na página. Então imagine uma setinha entrando na tela do computador de vocês. Essa é uma nomenclatura usual na física, tá bom? Mas, como eu falei, fica de informação adicional, nós vamos trabalhar agora, nesse momento, com multiplicação vetorial. E aí eu separei alguns exemplos aqui só para denotar para vocês, ó, veja, um avião sobe com velocidade de 20 metros por segundo, com um ângulo de 30 graus de inclinação em relação horizontal. Então eu tenho um vetor V de módulo 200 metros por segundo e ele faz uma inclinação de 30 graus com o solo, tá? Eu quero saber as componentes x e y desse vetor, e ele dá aqui o valor do seno e do cosseno. Então, como nós vimos, né, a componente x vai ser o módulo do vetor v vezes o cosseno do ângulo que ele faz com a direção x. Colocando os valores, então o módulo da velocidade é 200, o cosseno de 30 ele deu. Eu chego aí que o módulo da direção x do vetor v é 173,2 metros por segundo aproximadamente. Fazendo o mesmo para o y, né, só que agora eu vou usar o seno, eu chego que o valor aí é 100 metros por segundo. Dica para vocês, os estudantes geralmente confundem o cosseno com o seno, tá? Lembre-se de trigonometria. O ângulo, ele está fazendo o ângulo aqui em relação ao eixo x. Então, a componente x, ele é um cateto adjacente, então ele tem que ser cosseno. O y, ele é um cateto oposto, então ele tem que ser relacionado com o seno, tá bom? Cuidado com isso que confunde bastante. Um outro exemplo. Agora vamos trabalhar com os vetores unitários. Eu tenho um vetor V ali no papel quadriculado, né? No eixo x e y. Eu quero saber as componentes dele em termos dos vetores unitários. Então, o que eu faço? Eu vou desenhar as componentes dele. Componente na direção x e na direção y. Aí, eu vou representar, então, esse vetor V como uma soma dos vetores unitários i e j, só que agora eu tenho que calcular quem é Vx e Vy. Eu faço isso simplesmente contando quadradinhos, sabendo que cada quadradinho é uma unidade. Mas preste atenção aqui, ó. Na componente y, ele está na direção do y positivo, né? Então, os quadradinhos aqui, se eu contar, 1, 2, 3, eles estão na direção positiva, então é mais 3. Na direção x, eu tenho 2 quadradinhos, mas eles estão na direção negativa. Então, o resultado vai ser menos 2 na direção x e 3 na direção y. Então, eu vou representar esse vetor como um vetor v é igual a menos 2i mais 3j. Veja que essa simbologia, né, em termos de vetores unitários, ela é muito útil na física, tá? E vai ajudar bastante, tá bom? Pessoal, então é isso. Essa é a segunda parte de vetores. Espero que tenham entendido claramente. A ideia é que agora, nas próximas aulas, nós vamos aplicar isso ao movimento em duas dimensões. Obrigado, até a próxima.